Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. Em entrevista à France 24, Umaro Sissoko Embalo afirmou que a opção de uma intervenção militar da CEDEAO no Níger se mantém em cima da mesa. Morreu o pintor e escultor colombiano Fernando Botero, famoso pelas suas esculturas e pinturas de formas voluptuosas. Botero era a figura cimeira da cultura colombiana. As futebolistas espanholas campeãs do mundo mantêm a recusa em jogar pela seleção por considerarem insuficientes as mudanças na federação depois do caso Rubiales. No controle técnico desta emissão está Moçado Chili e o jornal começa agora. Maputo 105 FM. Numa entrevista à France 24, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, lamentou os golpes de Estado no Mali, no Níger e no Gabão e sublinhou que a CEDEAO tem responsabilidade nesta matéria. Desde o primeiro golpe de Estado que deveriam ter sido dadas respostas firmes, disse Sissoko Embalo, que acrescenta tratar-se de uma situação antidemocrática. O presidente guineense de passagem esta semana por Paris, em declarações a Marc Perelman, afirmou ainda que a opção de uma intervenção militar da CEDEAO no Níger se mantém em cima da mesa. Ouçamo-lo. On a pris cette décision pendant un sommet. Concernant le Niger, on a eu deux sommets au Nigéria. Houve uma decisão política da CEDEAO quanto ao envio de uma força militar, já que realizamos 2 cimeiras na Nigéria sobre o assunto. Foi dado um prazo à junta militar e, em seguida, tentamos chamá-los à razão quanto ao restabelecimento do presidente Bazoum e da ordem constitucional. Mas a intervenção militar continua na mesa. Não posso avançar datas, porque, claro está, é uma questão estratégica e militar. A credibilidade da CEDEAO está aqui em xeque. Ela pode não morrer, mas vir a enfraquecer ainda mais. Poderíamos chegar mesmo a um cenário de desaparecimento da CEDEAO, como outras organizações regionais. Isso será uma grande perda para nós. É verdade que houve golpes na Guiné-Conakry, no Mali, no Burkina Faso, mas não é por se ter fechado os olhos nessas circunstâncias que não se pode intervir no Níger. On ne pouvait pas vraiment intervenir au Niger, não. Na Líbia, a dimensão total da catástrofe humanitária ainda desconhecida, o alerta das Nações Unidas, um dia depois de ter lançado um apelo urgente de fundos para ajudar 250 mil sobreviventes. Fala-se em milhares de mortos e desaparecidos na sequência das inundações que devastaram algumas localidades do leste do país. Karina Branco. A dimensão da tragédia é para já incalculável, avisa a ONU, que ontem lançou um primeiro pedido de ajuda de mais de 66 milhões de euros para auxiliar cerca de 250 mil pessoas, ainda que quase 900 mil possam vir a precisar de ajuda. No terreno, as buscas para encontrar sobreviventes continuam, mas grande parte dos acessos às zonas mais afetadas estão destruídos. A tempestade Daniel atingiu o leste da Líbia na tarde de domingo, mas a cidade costeira de Derna, de 100 mil habitantes, concentra todas as atenções por ter sido varrida por um quase tsunami devido ao rompimento de 2 barragens, de domingo para segunda-feira, que arrastaram casas, carros e pessoas para o mar. Nem o governo do leste do país consegue fazer para já um balanço da catástrofe, só em Derna. Um porta-voz do Ministério do Interior falava em quase 4 mil mortos, mas o próprio ministro falava em cerca de 3 mil vítimas mortais nesta e outras cidades. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho alertam para 10 mil desaparecidos. Para a ONU, pelo menos 30 mil pessoas ficaram sem abrigo em Derna. O presidente francês admite contactos com a Itália para tentar fazer face ao afluxo de migrantes à ilha italiana de Lampedusa, onde no espaço de 48 horas chegaram cerca de 7 mil migrantes. Emmanuel Macron alega que a solidariedade europeia tem de atuar e lembra que as abordagens nacionalistas neste âmbito não funcionam. Esta situação revela que estas migrações dizem respeito a todos os europeus. Em seguida, neste contexto, temos de ter uma abordagem humanitária. Há homens e mulheres que, arriscando a vida, atravessam o Mediterrâneo e chegam a território europeu. A nossa responsabilidade enquanto europeus e com as associações é tratar deles. Há aqui crianças e pessoas muito frágeis. Queremos prevenir estas migrações, mas temos, antes de mais, de tomar conta deles. Em seguida,
seguida. Temos um dever de solidariedade europeia. Penso que o dever de todos os europeus é de não deixar a Itália sozinha, face ao que está a acontecer agora. Quero dizê-lo sinceramente aos nossos amigos italianos que é da responsabilidade de toda a União Europeia estar ao lado da Itália. Mas isto mostra, se é que me posso permitir fazer este comentário, que as abordagens estritamente nacionalistas mostram os seus limites e quando falamos deste assunto ficamos todos felizes por contar com a solidariedade europeia. On est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. E um ano depois da morte de Mahsa Amini, o Irão está mergulhado numa crise social e económica. A inflação ronda aos 50% e um terço dos iranianos vive abaixo do limiar da pobreza. Para Janira Couto, investigadora na Escola Prática dos Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, o movimento social é fruto da profunda crise económica. Ouçamo-la. Essa situação social é o resultado da deterioração económica. Quer dizer que há 30 anos, ou há 20 e tal anos, já a população, por exemplo, das grandes cidades, não estou a pensar só em Teherão, mas noutras, já apertava imensamente o cinto. Quer dizer, não se comprava carne, o preço das batatas era muito elevado. É preciso ver como é que as pessoas viviam na sua realidade cotidiana. Portanto, essa deterioração económica tem vindo sempre a agravar-se. E, aliás, o que é interessante, por exemplo, quando se pensa nos levantamentos de 2018 e 2019, que são relativamente recentes, em que a população jovem masculina deu um grande contributo. Ora bem, o que é que sucedeu? O preço da gasolina foi multiplicado por 3 no espaço de 2 ou 3 dias, nem sequer em o que quer dizer que os preços podem, que a inflação pode vir ainda a aumentar, como também uma consequência deste movimento social. Sem dúvida nenhuma. Portugal entra em ação já amanhã, pela primeira vez no Mundial de Rugby, defrontando o país de Gales, em Nice, no sul de França. José Lima, um dos capitães da única seleção lusófona no campeonato, afirma que o primeiro jogo não é decisivo e que a obrigação dos Lobos é dar o máximo em cada partida. Acho que não, acho que nenhum jogo vai ser decisivo, a não ser se contar para nos apurarmos ou para ir aos quartos de final. Acho que acima de tudo temos que progredir jogo a jogo, temos que dar o nosso melhor e acho que essa é a única responsabilidade e obrigação que temos. Como é que tem sido a preparação até agora? Acho que tem corrido bastante bem, temos progredido imenso como equipa, tanto a nível físico como a nível técnico. Acho que a nossa confiança também tem estado a subir e acho que os objetivos estão a ser atingidos. Como é que tem sido o entrosamento dos jogadores entre aqueles que jogam em França, aqueles que são luso-franceses, entre os portugueses? Como é que tem sido esse entrosamento da equipa toda? Tem sido excelente, mas é bom não esquecer que este processo já vem de há 4 anos para trás, já nos conhecíamos todos, por isso não é propriamente aí que nós precisávamos trabalhar, porque a equipa já estava bem e, como digo, já é uma equipa que vem de há 3, 4 anos para cá e o grupo estava feito, o espírito estava lá e foi graças a esse espírito que nós conseguimos a qualificação para o Mundial. Qual é a mensagem que passa o treinador, Patrice Legisquet? E o que é que ele trouxe também para esta seleção? Eu acho que acima de tudo o Patrice trouxe profissionalismo e seriedade, era uma coisa que faltava à nossa seleção e acho que acima de tudo foi isso que ele conseguiu implementar numa equipa que acaba por ser amadora, numa federação que acaba por ser amadora num país onde o rugby é completamente amador e acho que foi isso que fez a grande diferença e trouxe o sucesso que trouxe até hoje. E agora a braçadeira, o que é que traz isso como responsabilidade? Nada, sinceramente, para mim não muda nada. Sei que, pronto, temos um grupo de liderança onde eu faço parte, seja eu, o Tomás, ou o Zé Madeira, ou o Mike Tardes, ou o Samuel, o capitão, é indiferente. O importante é respondermos todos presentes e eu, sem os outros jogadores, não conseguiria fazer nada, isso é o mais importante. As declarações do internacional português José Lima, aqui entrevistado por Marco Martins. Eu relembro que Portugal, a única seleção lusófona presente no Campeonato Mundial de Rugby que decorre aqui em França, entra amanhã pela primeira vez em jogo, defrontando o país de Gales, um encontro que está marcado para Nice, no sul de França. As futebolistas espanholas campeãs do mundo e outras jogadoras mantêm a recusa em jogar pela seleção por considerarem insuficientes as mudanças na Federação Espanhola de Futebol depois do caso Rubiales. Ao todo, 41 futebolistas, entre elas 21 das 23 mulheres que conquistaram o título de campeãs do mundo, comunicaram à Federação a sua posição e mantêm a recusa de voltar à seleção. O anúncio surge em dia de convocatória. Esta tarde, a nova selecionadora feminina de Espanha, Montse Tomé, deveria ter anunciado o nome das convocadas para os Jogos da Liga das Nações contra a Suécia e a Suíça nos próximos dias 22 e 26 de setembro. Convocatória essa que até ao momento ainda não foi divulgada. Uma nota também cultural a fechar este jornal. Precisamente morreu o pintor e escultor colombiano Fernando Botero. O artista tinha 91 anos de idade e é famoso
pelas esculturas e pinturas de formas vultuosas. Botero era uma figura cimeira da cultura colombiana e faleceu então hoje aos 91 anos de idade. E que o ponto final deste jornal.